Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai continuar com a física, ok? E a gente vai continuar com o trabalho, ok? Porque é assim, pode aparecer um exercício com aquela evidência que eu dei na aula passada. Só que, às vezes, vocês vão ter que descobrir a força, vocês mesmos, vão ter que descobrir o deslocamento, normalmente não. Mas tipo, o cosseno, eu já expliquei também como é que se descobre o cosseno, né? Ok. É pouca coisa, ok? Pronto. Mas é mais a força. Só para vocês não esquecerem, a fórmula do cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ok? Pronto. Só para vocês terem uma noção, ok? Ora bem, então, pode sair perguntas a perguntar foi o peso realizado, qual o trabalho realizado pelo peso do corpo. Mas também pode perguntar qual foi o trabalho realizado pela força. Ou pode perguntar-vos. Ou estou a falar tipos de perguntas que as pessoas podem vos perguntar. Ou então a energia transferida para o corpo por ação da força. Ok? Podem-vos perguntar isso. No caso, pronto. Só estou-vos a dizer que tipos de perguntas que as pessoas vos podem perguntar no vosso teste. Ok? Ora bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, se o trabalho for maior que zero, o trabalho para tentar força F transfere energia do exterior para o sistema, ok? E se o trabalho for menor que zero, o trabalho resistente à força F transferiu energia do alfa maior que 90 sistema para o exterior, ok? Ora bem, então, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Por que eu estou a dizer isto? Ora bem, o trabalho realizado pelo corpo, pessoal, basta só vocês, quer dizer, basta só vocês fazerem portanto, ahm, ah, desculpem, eu buguei. Ok, calma. Então, o trabalho realizado pelo corpo pessoal, vocês é assim: vocês fazem a massa, o trabalho realizado pelo peso do corpo, ok? Pronto. Massa vezes. A massa tem que estar em quilos. Ok? Se vocês estiverem metros, vocês têm que converter para quilos. Tal como o deslocamento. Se tiverem quilos, transformem. Não, se tiverem quilos. O deslocamento, se tiverem quilómetros, transformam para metros. Ok? É sempre metros. Ora bem, portanto é massa em quilos vezes o deslocamento vezes o cosseno. É isso. Ok? Portanto, o trabalho realizado pelo peso, em vez de ser a força, é portanto, a massa. Ok? Portanto, imaginem um corpo de massa de 2 kg, 2,0 kg, desloca-se na horizontal por ação de uma força horizontal e constante. E essa força tem intensidade de 30 newtons. Ok? Considero que o corpo se desloca a 3,0 metros. Agora calculo o trabalho realizado pelo peso do corpo. Pessoal, se a força efetuada é paralela ao deslocamento, então nós nem precisamos de calcular, porque vai ser vezes zero, porque o cosseno será zero. Como é que eu sei que o cosseno é zero? Porque o cosseno é entre a força exercida e o deslocamento. Se a força é horizontal e o deslocamento é horizontal, logo o cosseno é zero. Eu nem preciso fazer as contas porque o trabalho do peso será zero. Porquê? Porque 2,0, que é a massa, vezes o deslocamento é 3,0 vezes o cosseno, que é zero. Ora, qualquer número calculado por zero, multiplicado por zero, é zero. Portanto, o trabalho exercido é zero. Ok, pronto. B. O trabalho, calculo o trabalho realizado pela força F. Ok. Então aqui a gente faz a mesma coisa, só que em vez de pormos a massa, percebe? Em vez de pormos a massa, vamos pôr. Espera aí. Ora, então o trabalho realizado será, portanto, 30 vezes 3,0 vezes cosseno zero. Ok? Isso dá 90 joules. Ok? Pronto. Então, ora bem. Desculpem, enganei-me. Na A, o trabalho realizado pelo peso do corpo, certo? Essa é a pergunta A. É vezes zero, não por causa do cosseno. Enganei-me. É vezes zero por causa da altura. Porquê? Porque a altura entre a força e o deslocamento é zero. Porque as duas são horizontais. Ok? Estão bem entre. São. A altura se é zero. Porque é uma coisa que a gente. Eu não sei se eu já falei da a fórmula da energia potencial. É massa vezes gravidade vezes. ah, Massa vezes gravidade vezes. Yeah, vezes a altura.
Ora, se a altura é zero, então... Porque é vezes a altura, então se é vezes a altura é vezes zero. Se é vezes zero, o resultado é zero. Ok, pronto. Mas agora a B, o trabalho realizado pela força F, basta calcular o trabalho da força, não é? Portanto é 30, que é, é a força, a intensidade, vezes o deslocamento, que é 3 vezes zero, vezes o cosseno, que é zero, que dá 90 joules. Ok, pronto. Muito bem. C, qual é a energia transferida para a corporação da força F? Pessoal, é 90 joules. A gente já calculou, portanto a energia transferida é igual ao trabalho realizado. Ok, portanto é a mesma coisa. Se eu perguntar trabalho realizado, vocês têm que fazer uma conta. E se eu perguntar qual foi a energia transferida, vocês, ou se eu perguntar qual foi a energia transferida, vocês respondem com a mesma coisa. Ok? Pronto. Muito bem, muito bem, muito bem. Muitíssimo bem. Ok, agora uma coisa nova. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tenho-vos dado sempre o peso. Ok? Tenho-vos dado sempre a força gravítica. Ok? Portanto, tenho-vos dado sempre isso. Ok? Mas e se eu não vos der? Como é que eu calculo a intensidade do peso? Como é que eu calculo a força? Eu tenho-vos sempre dado a força. Mas se eu não vos der a força, como é que vocês calculam? Ora, é basicamente fazer a massa do objeto vezes a aceleração gravítica. Ok? Portanto, a massa do objeto quilogramas. Ok? Pronto. Portanto, imaginem que eu dou-vos um objeto, eu dou a um objeto 2,5 gramas. Ok? Não, 2,5 quilogramas já. Ok? A aceleração gravítica é sempre 10. Ok? Nos exames pode ser 9,8. Ok? Mas a gente não sabe. Vocês vão ter que. Atenção, agora é a vossa escolha. Ou vocês. Portanto, é assim. Portanto, é para vocês calcularem. O peso é massa vezes aceleração gravítica. Certo? A aceleração gravítica, pessoal, ou é 10 ou é 9 vezes 8. No exame, depois eu tenho que vos dizer se a aceleração gravítica é 10 ou 9,8. Senão eu também vou ficar muito chateado. Ok? Porque a gente tem que saber. Ok? Então, a massa era 2,5 vezes. Vamos fazer 9,8, que eu acho que é isso que eles vão pôr no exame. Ora, então, é fácil, a força é de 24,5 newtons. Ok? Pronto. Easy. Ora bem, agora a gente já sabe calcular o peso. Boa. O peso. Ora bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bienes. Muito bienes. Ora bem. Então, é assim. Então vamos lá ver aqui uma coisa. Vamos lá ver aqui uma coisa para vocês. Para ver se vocês já sabem aqui uma coisa. Ora bem, agora vamos dar uma coisa chamada força conservativa e força não conservativa. É muito rápido, eu só quero que vocês tenham este conceito na vossa cabeça. Ora bem, então, muito bem, muito bem. Uma força conservativa, portanto, diz quando o trabalho realizado entre dois pontos, portanto A e B, se eu puser isto no A e provocar uma força que vá para B, pronto, estamos a falar disso. Portanto, um trabalho realizado entre dois pontos, se for sempre o mesmo, qualquer que seja a trajetória entre eles, diz força conservativa. Se o trabalho realizado entre dois pontos nem sempre for o mesmo, então diz que é uma força não conservativa. O trabalho de uma força conservativa é nula ao longo de uma trajetória fechada qualquer. O peso, por exemplo, é uma força conservativa. Ok? Pronto, é só isto. É só isto. Vocês precisam de saber das forças conservativas e as forças não conservativas. Ok? Pronto, muitíssimo bem. Ok? Ora bem. Então, a gente acabou? Claro que não. Ora bem, é porque agora a gente vai tentar calcular aqui muitas mais fórmulas novas. Temos o trabalho potencial. O trabalho P. Não, desculpa, o trabalho do peso. Peço imensa desculpa. O trabalho do peso, pessoal, é muito simples. É assim. Eu não sei se vocês sabem. Eu não sei se vocês sabem, mas a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Muito bem. Ora bem, então, o que é que isso significa? E se eu perguntar-vos o trabalho do peso? Vocês têm que fazer menos. Atenção. Vocês vão ter que fazer menos o delta H. Desculpem. Isto está diferente do manual. Menos massa vezes. Não. Sim, menos entre parênteses massa vezes gravidade vezes delta H. Delta, o que é delta? É final menos inicial.
ok? É aquilo dos raios, por exemplo, aqueles raios fotões. Portanto, delta H é a altura final menos a altura inicial, ok? Pronto, que no caso anterior era sempre zero, porque não moveu nem para cima nem para baixo, ok? Porque, pessoal, para vocês calcularem o trabalho do peso, vocês, efetivamente, a altura vai importar. Pronto, só para tu avisar. A altura, pessoal, efetivamente vai importar. Ok? Ora, muitíssimo bem. Então, para concluir isto do trabalho do peso, é menos entre parênteses m vezes g, m vezes g, vezes delta h, ok? Pronto, muito bem. Pronto, porque delta de energia, delta de... ok, não, está certo. Porque depois existe o delta de energia potencial, que é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Como é que se calcula a energia potencial? Já tinha dito. Ou se calhar não. Não, tinha dito sim, senhor. A energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Ok? E depois existe o trabalho do peso, que é menos, entre parênteses, massa vezes gravidade vezes delta H. Delta H calcula-se com a altura final menos a altura inicial. Ok? Pronto. Muito bem. Pessoal, o trabalho do peso não depende ahm, não depende da posição final e da posição inicial. E não depende da trajetória seguida. Ok? Pronto. Ora bem. Pronto. Take notes. Take notes. Pronto. Então, agora é assim. A gente vai dar o trabalho da força gravítica. O trabalho da força gravítica é efetivamente menos delta da energia potencial gravítica. E portanto, menos delta da energia potencial gravítica é portanto, efetivamente. Portanto, deixa eu lá ver. Portanto, o trabalho da força gravítica é igual ao trabalho da força de peso. Ok? Mesma coisa. Ok? E agora quero falar aqui das propriedades das forças conservativas. Primeiro, o trabalho da só depende da posição inicial e final, ok? Para saber se é uma força conservativa ou não. Não, desculpem, para saber qual é o trabalho. Segundo, sair de um ponto e voltar ao mesmo ponto, o trabalho é zero. Por exemplo, se este lápis for para aqui e voltar para aqui, o trabalho é zero, conta como zero. Não interessa o trabalho que vai para aqui, será sempre zero. Ok? Pronto, isso é a segunda propriedade. E a terceira propriedade é que o trabalho da força gravítica é igual a menos delta é PG. Menos delta energia potencial gravítica. Ok? Pronto. Isto é para saber. A força conservativa faz normalmente o trabalho da força gravítica. Ok? Pronto. E acabamos com a matéria que sai no teste, ok? Então, pessoal, o que é que sai? Portanto, já vos vou dar aqui a matriz. Pronto. E agora, pessoal, o que é que sai para o teste de química barra física? Porque sai química também. Ok, pronto. Então, o que é que sai para... o que é que sai para o teste de química barra física? Porque sai química e física para o teste, ok? Pronto. Então, o que é que sai nesse teste? Ora, muito bem, vamos lá ver. Então, para o teste o próximo teste, sai as reações fotoquímicas, portanto, os radicais, pronto, reações fotoquímicas, energia de ligação e reações químicas, portanto, reações endotérmicas e exotérmicas, a variação de entalpia, e é basicamente isso para a química. Ok? Muito bem. E o ozono estratosférico, essas cenas, ok? Isso também sai. Pronto. E agora para a física sai energia cinética, energia potencial, os tipos de energia potencial, pronto, whatever, tudo é acerca da energia potencial, estas formulazinhas todas, os vetores das forças, a força normal, força gravítica, força portanto, força, simplesmente, força simples, e força de atrito, ok? E depois desta última parte que demos agora, é muito pouca matéria.
Pessoal, é muito pouca matéria. Sai praticamente. Quer dizer, sai. Pronto, espera aí. Sai energia interna, sai a energia mecânica, sai o centro da massa, sai a força resultante, sai o trabalho, pronto, sai basicamente estas coisas, não é? Pode sair a energia, pode sair, isto aqui não é obrigatório, mas pode sair a energia transferida, pode sair o peso, portanto isto. E depois isto das forças conservativas, as forças não conservativas, pronto. E é basicamente isto, ok? Pronto. Nunca se esqueçam das fórmulas do cosseno, forma do cosseno, ok? Porque isso pode sair. Pronto, muito bem, meus caros, ok? É isto a matriz. Só queria falar aqui mais uma coisa. O que é uma componente eficaz? Uma componente eficaz é uma componente que realiza trabalho. Isto é a componente de força na direção do movimento, ok? Pronto, só para vocês terem aqui uma noção. Muitíssimo bem, ok? Pronto. Só mais uma coisa. A energia interna, acho que esqueci-me aqui de dizer uma coisa, mas pronto. A energia interna das partículas num objeto é. A energia interna é as partículas do objeto. Ok? Portanto, a parte microscópica. Por exemplo, a energia interna são as partículas deste lápis. A energia mecânica é o objeto em si. Ok? Pronto. É só. Pronto, vocês podem adicionar isto à matriz: energia interna e energia mecânica. E depois temos os sistemas. O sistema, pessoal, temos o sistema isolado, que é a energia interna, que é constante. Ok? Pronto, isso é igual a energia cinética mais energia potencial. Pronto. Mas isso vocês acho que isto já não é preciso saberem. Pronto, isto já não interessa. A energia interna é basicamente a energia cinética mais energia potencial. Ok? Enquanto não se baralhem com a energia mecânica. A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial gravítica. Energia potencial gravítica. Enquanto que a energia interna é a energia cinética mais energia potencial. Ok? Pronto. A energia cinética é sempre constante. Ok? No sistema isolado. Pronto. Por exemplo, vamos já ver aqui. Por exemplo, pode aparecer casos em que vocês vão ter que relacionar a física com a química. Por exemplo, temos um sistema isolado, certo? Se tiver 15 graus na parte externa do objeto de um sistema e 25 graus na parte interior de um sistema, vai ocorrer uma reação exotérmica. Ou então, se houver um sistema, portanto, pronto, um sistema aberto, aumenta, os 15 graus da parte externa vão aumentar e os 25 graus da parte interna vão diminuir. Okay? Pronto, mas isto já não vai sair. Só estou aqui para vocês. Só estou aqui a falar para vocês para ver se retiro-vos as dúvidas todas. Pronto, mas é isso, pessoal. Vou ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo, ok? Tchau.